Eclesiastes Capítulo 1 As palavras do congregante, filho de Davi, rei em Jerusalém. A maior das vaidades, disse o congregante, a maior das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de toda a sua labuta em que trabalha arduamente debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece por tempo indefinido. E também o sol raiou, e o sol se pôs, e vem ofegante ao seu lugar onde vai raiar. O vento vai para o sul e faz o giro para o norte. Gira e gira continuamente em volta, e o vento retorna logo aos seus giros. Todas as torrentes hibernais correm para o mar, contudo, o próprio mar não está cheio. Ao lugar de onde correm as torrentes hibernais, para lá elas voltam a fim de sair correndo. Todas as coisas são fatigantes. Ninguém pode falar disso. O olho não se farta de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. Aquilo que veio a ser é o que virá a ser, e o que se tem feito é o que se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Existe algo de que se possa dizer, vê isto é novo? Já tem existido por tempo indefinido, o que veio à existência é de tempo anterior a nós. Não há recordação de gente de outrora, nem haverá dos que virão a ser mais tarde. Não se mostrará haver recordação, nem mesmo daqueles entre os que virão a ser ainda mais tarde. Eu, o congregante, vim a ser rei sobre Israel em Jerusalém. E pus meu coração a buscar e a perscrutar a sabedoria em relação a tudo que se tem feito debaixo dos céus. A ocupação calamitosa que Deus tem dado aos filhos da humanidade para se ocuparem nela. Vi todos os trabalhos que se faziam debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e um esforço para alcançar o vento. Aquilo que foi feito torto não pode ser endireitado, e aquilo que é carente é que não se pode contar. Eu é que falei com o meu coração, dizendo, eis que eu mesmo aumentei grandemente em sabedoria, mais do que qualquer outro que veio a estar antes de mim em Jerusalém, e meu próprio coração tem visto muita sabedoria e conhecimento. E passei a empenhar meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a doidice, e vim a conhecer a estultícia, que isto também é um esforço para alcançar o vento. Porque na abundância de sabedoria, há abundância de vexame, de modo que aquele que incrementa o conhecimento, incrementa a dor. Capítulo 2 Eu é que disse no meu coração, ora, vem deveras, deixa-me experimentar-te com alegria. Também, vê o que é bom. E eis que isso também era vaidade. Eu disse ao riso, insânia, e à alegria, que está fazendo esta? Perscrutei com o meu coração, animando minha carne até mesmo com vinho, ao passo que eu conduzia meu coração com sabedoria, sim, para apoderar-me da estultícia, até que eu pudesse ver o que havia de bom para os filhos da humanidade naquilo que faziam debaixo dos céus, pelo número dos dias da sua vida. Empenhei-me em trabalhos maiores, construí para mim casas, plantei para mim vinhedos, fiz para mim jardins e parques e plantei neles toda sorte de árvores frutíferas. Fiz para mim reservatórios de água para irrigar com eles a floresta em que crescem árvores. Adquiri servos e servas, e vim a ter filhos dos da casa. Vim a ter também gado vacum e rebanhos em grande quantidade, mais do que todos os que vieram a estar antes de mim em Jerusalém. Acumulei também para mim prata e ouro, bem como propriedade peculiar de reis e de distritos jurisdicionais. Constituí para mim cantores e cantoras, bem como as delícias dos filhos da humanidade, uma dama, sim, damas. E tornei-me maior, e aumentei mais do que qualquer outro que veio a estar antes de mim em Jerusalém. Além disso,
Minha própria sabedoria permaneceu minha, e tudo o que os meus olhos pediram, eu não retive deles. Não neguei ao meu coração nenhuma espécie de alegria, pois meu coração se alegrava por causa de todo o meu trabalho árduo, e isto veio a ser meu quinhão de todo o meu trabalho árduo. E eu, sim, eu me virei para todos os meus trabalhos que minhas mãos tinham feito, e para a labuta em que eu tinha trabalhado arduamente para a realizar. E eis que tudo era vaidade, e um esforço para alcançar o vento, e não havia nada de vantagem debaixo do sol. E eu é que me virei para ver sabedoria, e doidice, e estultícia. Pois o que pode fazer o homem terreno que entra depois do rei? A coisa que já se fez. E eu é que vi que há mais vantagem na sabedoria do que na estultícia, do mesmo modo como há mais vantagem na luz do que na escuridão. Quanto àquele que é sábio, tem os olhos na cabeça, mas o estúpido está andando em profunda escuridão. E também eu é que vim a saber que há um só evento consequente que sucede eventualmente a todos eles. E eu mesmo disse no meu coração: um evento consequente igual a este para o estúpido sucederá eventualmente a mim, sim, a mim. Então, por que é que me tornei sábio extremamente assim naquele tempo? E falei no meu coração: também isto é vaidade. Porque não há mais recordação do sábio do que do estúpido por tempo indefinido. Nos dias que já estão entrando, todos já estão esquecidos. E como morrerá o sábio? Junto com o estúpido. E odiei a vida, porque o trabalho que se tem feito debaixo do sol tem sido calamitoso do meu ponto de vista, pois tudo era vaidade e um esforço para alcançar o vento. E eu é que odiei toda a minha labuta em que trabalhava arduamente debaixo do sol, que eu deixaria atrás para o homem que viria a suceder-me. E quem sabe se ele se mostrará sábio ou estulto? No entanto, assumirá o controle sobre toda a minha labuta em que trabalhei arduamente e em que mostrei sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. E eu mesmo me voltei para fazer meu coração desesperar de toda a labuta em que tinha trabalhado arduamente debaixo do sol. Pois há um homem cujo trabalho árduo foi com sabedoria e com conhecimento e com proficiência. Mas ao homem que não trabalhou arduamente em tal coisa, se dará o quinhão daquele. Também isto é vaidade e uma grande calamidade. Pois o que é que o homem vem a ter de todo o seu trabalho árduo e do esforço de seu coração com que trabalha arduamente debaixo do sol? Porque todos os seus dias sua ocupação significa dores e vexame. Também durante a noite, seu coração simplesmente não se deita. Também isto é mera vaidade. Para o homem, não há nada melhor do que comer e deveras beber e fazer sua alma ver o que é bom por causa do seu trabalho árduo. Isto também tenho visto, sim, eu, que isto procede da mão do verdadeiro Deus. Pois quem come e quem bebe melhor do que eu? Pois ao homem que é bom diante dele, ele tem dado sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador tem dado a ocupação de ajuntar e de recolher, apenas para dar àquele que é bom diante do verdadeiro Deus. Também isto é vaidade, e um esforço para alcançar o vento. Capítulo 3. Para tudo há um tempo determinado. Sim, há um tempo para todo assunto debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para desarraigar o que se plantou. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para derrocar e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para lamentar e tempo para saltitar. Tempo para lançar fora pedras e tempo para reunir pedras. Tempo para abraçar e tempo para manter-se longe dos abraços.
tempo para procurar e tempo para dar por perdido, tempo para guardar e tempo para lançar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar quieto e tempo para falar, tempo para amar e tempo para odiar, tempo para a guerra e tempo para a paz. Que vantagem tem o realizador naquilo em que trabalha arduamente? Vi a ocupação que Deus deu aos filhos da humanidade para se ocuparem nela. Tudo ele fez bonito no seu tempo. Pôs até mesmo tempo indefinido no seu coração, para que a humanidade nunca descobrisse o trabalho que o verdadeiro Deus tem feito do começo ao fim. Vim saber que não há nada melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem durante a sua vida, e também que todo homem coma e deveras beba e veja o que é bom por todo o seu trabalho árduo. É a dádiva de Deus. Vim saber que tudo o que o verdadeiro Deus faz mostrará ser por tempo indefinido. Não há nada a acrescentar-lhe e não há nada a subtrair-lhe. Mas o próprio verdadeiro Deus o fez para que as pessoas tivessem medo por causa dele. O que veio a ser, já tem sido, e o que virá a ser, já veio a ser. E o próprio verdadeiro Deus continua a procurar aquilo pelo qual há empenho. E além disso, vi debaixo do sol o lugar do juízo onde havia iniquidade, e o lugar da justiça onde havia iniquidade. Eu mesmo disse no meu coração: o verdadeiro Deus julgará tanto o justo como o iníquo, pois há um tempo para todo assunto e referente a todo o trabalho ali. Eu é que disse no meu coração, com respeito aos filhos da humanidade, que o verdadeiro Deus vai selecioná-los, para que vejam que eles mesmos são animais. Pois há um evento consequente com respeito aos filhos da humanidade e um evento consequente com respeito ao animal. E há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um só espírito, de modo que não há nenhuma superioridade do homem sobre o animal, pois tudo é vaidade. Todos vão para um só lugar. Todos eles vieram a ser do pó, e todos eles retornam ao pó. Quem é que conhece o espírito dos filhos da humanidade, se ele vai para cima, e o espírito do animal, se ele vai para baixo, para a terra? E eu vi que não há nada melhor do que o homem alegrar-se com o seu trabalho, porque este é seu quinhão. Pois quem o fará entrar para ver o que vai ser após ele? Capítulo 6. Há uma calamidade que tenho visto debaixo do sol, e ela é frequente entre a humanidade. Um homem a quem o verdadeiro Deus dá riquezas, e bens materiais, e glória, e que para sua alma não carece de nada de que se mostre almejante. Contudo, o verdadeiro Deus não o habilita a comê-lo, embora o mero estrangeiro o possa comer. Isto é vaidade, e é uma séria doença. Se um homem se tornasse pai 100 vezes e vivesse muitos anos, ainda que se tornassem numerosos os dias dos seus anos, contudo, a sua própria alma não se fartasse de coisas boas, e mesmo o sepulcro não se tornasse seu, tenho de dizer que o nascido prematuramente é melhor do que ele, pois este veio em vão, e se vai em escuridão, e seu próprio nome será coberto com escuridão. Não viu nem o próprio sol, nem o conheceu. Este é que tem descanso em vez de o outro. Mesmo supondo-se que ele vivesse 1000 anos 2 vezes, e ainda assim não visse o que é bom, não é apenas para um só lugar que todos vão? Todo o trabalho árduo da humanidade é para a sua boca, porém nem mesmo a sua própria alma se enche. Pois que vantagem tem o sábio sobre o estúpido? Que tem o atribulado por saber como andar diante dos viventes? Melhor é a vista dos olhos do que as perambulações da alma. Também isto é vaidade, e um esforço para alcançar o vento.
O que veio a ser, seu nome já foi pronunciado, e tornou-se conhecido que o homem é. E ele não pode pleitear a sua causa com alguém mais poderoso do que ele. Visto que há muitas coisas que causam muita vaidade, que vantagem tem o homem? Pois quem é que conhece o bem que o homem tem na vida durante o número dos dias da sua vida vã, sendo que os gasta como a sombra? Pois quem pode informar o homem sobre o que acontecerá após ele debaixo do sol? Capítulo 4. E eu mesmo retornei, a fim de ver todos os atos de opressão que se praticam debaixo do sol. E eis as lágrimas dos oprimidos, mas eles não tinham consolador. E do lado dos seus opressores havia poder, de modo que não tinham consolador. E congratulei os mortos que já tinham morrido, em vez de os vivos que ainda viviam. Portanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não veio a existir, que não viu o trabalho calamitoso que se faz debaixo do sol. E eu mesmo vi todo o trabalho árduo e toda a proficiência no trabalho, que significa rivalidade de um para com o outro. Também isto é vaidade, e um esforço para alcançar o vento. O estúpido cruza as mãos e come a sua própria carne. Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Eu mesmo retornei para ver a vaidade debaixo do sol. Existe um, mas não há um segundo. Tampouco tem ele filho ou irmão, mas não há fim de seu trabalho árduo. Também os próprios olhos dele não se fartam de riquezas. E para quem trabalho arduamente e faço a minha alma carecer de coisas boas? Também isto é vaidade e é uma ocupação calamitosa. Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode levantar seu associado. Mas como será com apenas aquele um que cai, não havendo outro para levantá-lo? Ademais, se dois se deitarem juntos, então certamente se aquecerão. Mas como pode apenas um manter-se aquecido? E se alguém levar de vencida um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele. E um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. Melhor é o filho necessitado, mas sábio, do que um rei velho, mas estúpido, que não veio a saber o bastante para ser ainda avisado. Pois ele saiu da própria casa dos presos para tornar-se rei, embora no reinado deste ele tenha nascido como alguém de poucos meios. Vi todos os vivos que estão andando debaixo do sol, como vai ao filho que é o segundo, que se põe de pé no lugar do outro. Não a fim de todo o povo, de todos os diante dos quais ele vem a estar. Nem se alegrarão depois as pessoas com ele, porque também isto é vaidade e um esforço para alcançar o vento. Capítulo 7. Um nome é melhor do que bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia em que se nasce. Melhor é ir à casa de luto do que ir à casa de banquete, porque esse é o fim de toda a humanidade, e quem está vivo deve tomar isso ao coração. Melhor o vexame do que o riso, pois pelo aborrecimento da face melhora o coração. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o coração dos estúpidos está na casa de alegria. Melhor é ouvir a censura de um sábio do que ser o homem que ouve o canto dos estúpidos. Pois igual ao ruído de espinhos sob a panela é o riso do estúpido, e também isto é vaidade. Pois a mera opressão pode fazer o sábio agir como doido, e uma dádiva pode destruir o coração. Melhor é o fim posterior de um assunto do que o seu princípio. Melhor é aquele que é paciente do que o soberbo no espírito. Não te precipites no teu espírito em ficar ofendido,
pois ficar ofendido é o que descansa no seio dos estúpidos. Não digas: por que aconteceu que os dias anteriores mostraram ser melhores do que estes? Pois não é por sabedoria que perguntas sobre isso. A sabedoria, junto com uma herança, é boa e vantajosa para os que veem o sol. Pois a sabedoria é para a proteção, assim como o dinheiro é para a proteção. Mas a vantagem do conhecimento é que a própria sabedoria preserva vivos os que a possuem. Vê o trabalho do verdadeiro Deus, pois quem pode endireitar o que ele entortou? Num dia bom, mostra-te em bondade, e num dia calamitoso, vê que o verdadeiro Deus fez até mesmo este exatamente como aquele, com o objetivo de que os da humanidade não descobrissem absolutamente nada depois deles. Tenho visto tudo durante os meus dias vãos. Ao justo perecendo na sua justiça, e ao iníquo continuando longamente na sua maldade. Não fiques justo demais, nem te mostres excessivamente sábio. Por que devias causar a ti mesmo a desolação? Não sejas iníquo demais, nem te tornes estulto. Por que devias morrer, sendo que não é o teu tempo? Melhor é segurares um, mas tampouco retires a tua mão do outro, pois quem teme a Deus sairá com todos eles. A própria sabedoria é mais forte para o sábio do que 10 homens em poder, que venham a estar numa cidade. Pois não há nenhum homem justo na terra que continue fazendo bem e que não peque. Também, não entregues teu coração a todas as palavras que se falam, para que não ouças teu servo invocar o mal sobre ti. Pois o teu coração bem sabe, até muitas vezes, que tu, sim, tu tens invocado o mal sobre outros. Tudo isto eu pus à prova com sabedoria. Eu disse: vou tornar-me sábio. Mas isso estava longe de mim. O que veio a ser está longe e extremamente profundo. Quem o pode descobrir? Eu mesmo me voltei, sim, meu coração o fez, para saber e para perscrutar e para procurar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer a iniquidade da estupidez e a estultícia da doidice. E eu descobri, mais amarga do que a morte, achei a mulher que ela mesma é redes de caça, e cujo coração é redes de arrasto, e cujas mãos são grilhões. Bom diante do verdadeiro Deus é quem dela escapa, mas peca aquele que é capturado por ela. Vê, isto eu achei, disse o congregante, uma coisa tomada após outra para achar o resultado, que minha alma tem procurado continuamente, mas que não achei. Achei um homem 1000, mas não achei uma mulher entre todas estas. Vê, achei somente o seguinte, que o verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles mesmos têm procurado muitos planos. Capítulo 9. Pois tomei tudo isso ao coração, sim, para esquadrinhar tudo isso, que os justos e os sábios, bem como suas obras, estão na mão do verdadeiro Deus. A humanidade não está apercebida nem do amor, nem do ódio que todos eram anteriores a eles. Todos são iguais naquilo que todos têm. Um só é o evento consequente para o justo e para o iníquo, para o bom, e para o puro e para o impuro, e para aquele que oferece sacrifícios, e para aquele que não oferece sacrifícios. O bom é igual ao pecador. Quem jura é igual ao que tem estado com medo de uma declaração juramentada. Isto é o que é calamitoso em tudo que se tem feito debaixo do sol, que por haver um só evento consequente para todos, o coração dos filhos dos homens está também cheio do mal, e há doidice no seu coração durante a sua vida, e depois dela, rumo aos mortos. Pois quanto àquele que está unido a todos os viventes, há confiança, porque melhor está o cão vivo do que o leão morto.
pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada, nem têm mais salário porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram, e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Vai, come o teu alimento com alegria e bebe o teu vinho com um bom coração, porque o verdadeiro Deus já achou prazer nos teus trabalhos. Em toda ocasião, mostrem ser brancas as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. Vê a vida com a esposa que amas, todos os dias da tua vida vã, que ele te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, pois este é o teu quinhão na vida, e na tua labuta, em que trabalhas arduamente debaixo do sol. Tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o com o próprio poder que tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Seol, o lugar para onde vais. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Pois o homem tampouco sabe o seu tempo. Iguais aos peixes que estão sendo apanhados numa rede má, e como os pássaros que estão sendo apanhados numa armadilha, assim os próprios filhos dos homens estão sendo enlaçados num tempo calamitoso, quando cai sobre eles repentinamente. Vi também o seguinte com respeito à sabedoria debaixo do sol. E ela era grande para mim. Havia uma pequena cidade, e os homens nela eram poucos. E chegou a ela um grande rei, e cercou-a, e construiu contra ela grandes fortalezas. E achava-se nela um homem necessitado, mas sábio, e este pôs a cidade a salvo com a sua sabedoria. Mas homem algum se lembrou daquele homem necessitado. E eu mesmo disse: a sabedoria é melhor do que a potência. No entanto, a sabedoria do necessitado é desprezada, e não se escutam as suas palavras. As palavras dos sábios em tranquilidade são ouvidas mais do que o clamor de quem governa entre gente estúpida. A sabedoria é melhor do que os apetrechos para a peleja, e um único pecador pode destruir a muito bem. Capítulo 10. Moscas mortas fazem o óleo do fabricante de unguento cheirar mal, borbulhar. Assim faz um pouco de estultícia aquele que é precioso pela sabedoria e pela glória. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do estúpido está à sua esquerda. E também, qualquer que seja o caminho em que o estulto andar, seu próprio coração é falto, e ele certamente diz a todos que é estulto. Se o espírito de um governante se levantar contra ti, não deixes o teu próprio lugar, pois a própria calma aquieta grandes pecados. Existe algo calamitoso que tenho visto debaixo do sol, como quando há um engano que se propaga por causa de quem está em poder. A estultícia tem sido posta em muitas posições elevadas, mas os próprios ricos continuam morando apenas numa condição rebaixada. Vi servos sobre cavalos, mas príncipes andando na terra como se fossem servos. Quem cava um buraco, cairá nele, e quem rompe por um muro de pedras, a este morderá uma serpente. Quem extrai pedras, ferir-se-á com elas. Quem racha toras, terá de ter cuidado com elas. Se uma ferramenta ficou embotada e alguém não lhe amolou o fio, então terá de usar as suas próprias energias vitais. De modo que usar de sabedoria para bom êxito significa uma vantagem.
Se a serpente morde quando não se produz encantamento, então não há vantagem para quem se empenha na língua. As palavras da boca do sábio significam favor, mas os lábios do estúpido o engolem. O início das palavras da sua boca é estultícia, e o fim posterior da sua boca é doidice calamitosa. E o estulto fala muitas palavras. O homem não sabe o que virá a ser, e daquilo que virá a ser após ele, quem o pode informar? O trabalho árduo dos estúpidos os fatiga, porque ninguém ficou sabendo como ir à cidade. O que será de ti, ó terra, quando o teu rei é rapaz e os teus próprios príncipes continuam a comer até mesmo de manhã? Feliz és, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres e teus próprios príncipes comem no tempo devido para ter potência, não para somente beber. Pela grande preguiça arria o vigamento, e pelo abaixamento das mãos a casa tem goteiras. O pão é para o riso dos trabalhadores, e o próprio vinho alegra a vida, mas o dinheiro é o que encontra resposta em todas as coisas. Não invoques o mal sobre o próprio rei, nem mesmo no teu quarto de dormir, e não invoques o mal sobre o rico nos quartos interiores, onde te deitas, pois uma criatura voadora dos céus transmitirá o som, e o que tem asas contará o assunto. Capítulo 5. Guarda os teus pés sempre que fores à casa do verdadeiro Deus, e haja um achegamento para ouvir, em vez de se dar um sacrifício como fazem os estúpidos, pois não se apercebem de que fazem o que é mal. Não te precipites com respeito à tua boca, e quanto ao teu coração, não o deixes apressar-se a produzir uma palavra diante do verdadeiro Deus. Pois o verdadeiro Deus está nos céus, mas tu estás na terra. Por isso é que as tuas palavras devem mostrar ser poucas, pois o sonho certamente chega por causa da abundância de ocupação, e a voz do estúpido por causa da abundância de palavras. Sempre que fizeres um voto a Deus, não hesites em pagá-lo, pois não há agrado nos estúpidos. O que votares, paga. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. Não permitas que a tua boca faça a tua carne pecar, nem digas diante do anjo que foi um engano. Por que devia o verdadeiro Deus ficar indignado por causa da tua voz e ter de estragar o trabalho das tuas mãos? Pois por causa da abundância de ocupação, há sonhos, e há vaidades e palavras em abundância. Mas teme o próprio verdadeiro Deus. Se vires o de poucos meios sofrer opressão, e o arrebatamento violento do juízo e da justiça num distrito jurisdicional, não fiques pasmado com o assunto, pois alguém que é mais alto do que o alto está vigiando, e há os que estão alto por cima deles. Também o proveito da terra está entre eles todos, pois por um campo o próprio rei foi servido. O mero amante da prata não se fartará de prata, nem o amante da opulência da renda. Também isto é vaidade. Quando as coisas boas se tornam muitas, os que as comem certamente se tornam muitos. E que vantagem há nisso para o grandioso dono deles, exceto olhar para eles com os seus olhos? Doce é o sono de quem serve, quer seja pouco, quer muito o que ele come, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há uma grave calamidade que tenho visto debaixo do sol. Riquezas guardadas para o seu grandioso dono, para a sua calamidade. E estas riquezas pereceram por causa de uma ocupação calamitosa, e ele se tornou pai de um filho quando não há absolutamente nada na sua mão. Assim como se saiu do ventre da mãe, nu se irá novamente embora, assim como se veio. E não se pode levar absolutamente nada pelo seu trabalho árduo, que se possa levar junto na mão. E também isto é uma grave calamidade.
Exatamente assim como se veio, assim se irá embora. E que proveito há para quem continua a trabalhar arduamente para o vento? Também, todos os seus dias ele come na própria escuridão, com muito vexame, com doença da sua parte e com causa para indignação. Eis que a melhor coisa que eu mesmo vi, que é bonita, é que a pessoa coma e beba, e veja o que é bom por toda a sua labuta, com que trabalha arduamente debaixo do sol, pelo número dos dias da sua vida que o verdadeiro Deus lhe deu, pois este é seu quinhão. Também, todo homem a quem o verdadeiro Deus tem dado riquezas e bens materiais, ele até mesmo habilitou a comer disso, e a levar o seu quinhão, e a alegrar-se no seu trabalho árduo. Esta é a dádiva de Deus. Pois não é muitas vezes que ele se lembrará dos dias da sua vida, porque o verdadeiro Deus o preocupa com a alegria do seu coração. Capítulo 8. Quem é igual ao sábio? E quem sabe a interpretação de uma coisa? A sabedoria do próprio homem lhe faz brilhar a face, e até mesmo a severidade da sua face muda para melhor. Eu digo, guarda a própria ordem do rei, e isso de consideração para com o juramento de Deus. Não te precipites para que não saias de diante dele. Não fiques de pé numa coisa má, pois fará tudo o que se agradar de fazer. Porque a palavra do rei é o poder do controle, e quem lhe pode dizer, que estás fazendo? Quem guarda o mandamento não ficará conhecendo nenhuma coisa calamitosa, e o coração sábio conhecerá tanto tempo como o julgamento. Pois para todo assunto há um tempo e um julgamento, visto que a calamidade da humanidade é abundante sobre eles. Porque ninguém sabe o que virá a ser, pois quem pode informá-lo exatamente sobre como virá a ser? Não há homem que tenha poder sobre o espírito para reprimir o espírito, nem há poder de controle no dia da morte, nem há qualquer dispensa na guerra. E a iniquidade não porá salvos que se entregam a ela. Tudo isto eu tenho visto, e houve um empenho do meu coração em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, durante o tempo em que homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Mas, embora isto seja assim, tenho visto os iníquos serem enterrados, como entraram e como se foram do próprio lugar santo, e foram esquecidos na cidade em que agiam assim. Também isto é vaidade. Por não se ter executado prontamente a sentença contra um trabalho mau, é que o coração dos filhos dos homens ficou neles plenamente determinado a fazer o mal. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue por longo tempo conforme quiser, contudo, estou também apercebido de que resultará em bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque têm tido temor dele. Mas não resultará em nada de bom para o iníquo, nem prolongará ele os seus dias, que são como uma sombra, porque ele não tem temor de Deus. Há uma vaidade que se realiza na terra, que há justos a quem acontece como que pelo trabalho dos iníquos, e há iníquos a quem acontece como que pelo trabalho dos justos. Eu disse que também isto é vaidade. E eu mesmo gabei a alegria, porque a humanidade não tem nada melhor debaixo do sol do que comer e beber e alegrar-se, e que isto os acompanhe no seu trabalho árduo pelos dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhes deu debaixo do sol. De acordo com isto, empenhei meu coração em conhecer a sabedoria e em ver a ocupação em que se trabalha na terra. Porque há um que não vê sono com os seus olhos, quer de dia, quer de noite. E eu vi todo o trabalho do verdadeiro Deus, que a humanidade não é capaz de descobrir o trabalho que se fez debaixo do sol. Por mais que a humanidade trabalhe arduamente para procurar, ainda assim não o descobre. E mesmo que dissessem que são bastante sábios para saber, não seriam capazes de o descobrir.
Capítulo 11. Envia teu pão sobre a superfície das águas, pois no decorrer de muitos dias o acharás de novo. Dá um quinhão a 7 ou mesmo a 8, pois não sabes que calamidade ocorrerá na terra. Se as nuvens estiverem cheias de água, é um aguaceiro que despejarão sobre a terra. E se a árvore cair para o sul, ou se cair para o norte, no lugar onde a árvore cair, ali mostrará estar. Quem vigiar o vento, não semeará, e quem olhar para as nuvens, não ceifará. Assim como não te apercebes de qual é o caminho do espírito nos ossos, no ventre daquela que está grávida, assim tampouco conheces o trabalho do verdadeiro Deus que faz todas as coisas. Semeia de manhã a tua semente, e não descanse a tua mão até a noitinha, pois não sabes onde esta terá bom êxito, quer aqui, quer ali, ou se ambas serão igualmente boas. A luz também é doce, e é bom para os olhos verem o sol. Pois mesmo que o homem viva muitos anos, alegre-se ele em todos eles. E lembre-se ele dos dias de escuridão. Embora possam ser muitos, cada dia que chega é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e faça-te bem o teu coração nos dias da tua idade viril. E anda nos caminhos de teu coração e nas coisas vistas pelos teus olhos. Mas sabe que por todos estes o verdadeiro Deus te levará a juízo. Portanto, remove de teu coração o vexame e afasta de tua carne a calamidade, pois a juventude e o primor da mocidade são vaidade. Capítulo 12. Lembra-te, pois, do teu grandioso Criador nos dias da tua idade viril, antes que passem a vir os dias calamitosos ou cheguem os anos em que dirás, não tenho agrado neles. Antes que escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e retornem as nuvens, depois o aguaceiro. No dia em que trepidam os guardiães da casa, e se tiverem dobrado os homens de energia vital, e tiverem cessado de trabalhar as moedoras, por se terem tornado poucas, e as damas olhando pelas janelas o acharem escuro, e as portas que dão à rua tiverem sido fechadas, quando o ruído da moenda fica baixo, e a pessoa se levanta ao som de um pássaro, e todas as filhas do cântico soam baixo. Também ficaram com medo do que é meramente alto, e há terrores no caminho. E a amendoeira carrega flores, e o gafanhoto se arrasta, e o fruto da alcaparra rebenta, porque o homem caminha para sua casa de longa duração, e os lamentadores têm machado em volta na rua. Antes que se remova a corda de prata, e se esmague a tigela de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e tenha sido esmagada a roda de água para a cisterna. Então o pó retorna à terra, assim como veio a ser, e o próprio Espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu. A maior das vaidades, disse o congregante, tudo é vaidade. E além do fato de que o congregante se tornara sábio, ele ensinou também ao povo continuamente o conhecimento, e ponderou e fez uma investigação cabal, a fim de pôr em ordem muitos provérbios. O congregante procurou achar palavras deleitosas e a escrita de palavras corretas de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhadas, e como pregos bem fixos são os que se entregam a fazer coleções de sentenças. Foram dadas por um só pastor. No que se refere a qualquer coisa além delas, filho meu, sê avisado. De se fazer muitos livros não há fim, e muita devoção a eles é fadiga para a carne. A conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, é: teme o verdadeiro Deus e guarda os seus mandamentos, pois esta é toda a obrigação do homem. Pois o próprio verdadeiro Deus levará toda sorte de trabalho a julgamento, com relação a toda coisa oculta,
quanto a si é bom ou mal.